Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus caros Sans, e hoje um vídeo que muitos de vocês pediram, que é justamente como eu colocar esses widgets que eu utilizo na minha tela inicial, deixando ela bem mais organizada, bonita. Então, se você está curioso para saber como faz, já carimba o seu like e vem comigo! Primeiro passo, nós vamos baixar dois aplicativos grátis na Play Store. O KWGT Custom Widget Maker. Ele vai permitir que nós adicionemos os widgets na nossa tela inicial. Ele é grátis, lembrando que ele também tem uma versão Pro para você criar os seus próprios widgets. Mas para o que a gente precisa para esse vídeo, tudo na faixa, os dois aplicativos. Então, primeiramente, baixe o KWGT Custom Widget Maker e depois vocês vão procurar por material componentes, componentes com K, certo? E é esse aplicativo aqui que ele traz um pacote de componentes para que a gente adicione através do KWGT. Olha só, aqui está dizendo Android 12, mas não tem problema. É apenas alguns componentes já com a cara do Android 12, mas você que está com outras versões do Android pode utilizar normalmente. Então, se você já baixou esses dois aplicativos, concluído o passo 1, vamos agora para o passo 2. Para o próximo passo, a gente precisa achar uma área vazia na nossa tela inicial. No meu caso eu não tenho, eu vou colocar aqui então o movimento de pinça e vou adicionar uma tela nova, tá? Então vou arrastando aqui, clico nesse símbolo de mais, ele abre, né, justamente a opção de eu criar uma tela nova vazia. E agora a gente vai fazer o seguinte, movimento de pinça, widgets, como a gente instalou o KWGT, nessa lista aqui vai estar por ordem alfabética o nosso Custom Widget. Se eu clicar na setinha, ele dá várias opções. Vamos colocar, pessoal, o 1 por 1, tá? Então, vou colocar 1 por 1, porque a gente vai customizar isso aqui. O que seria 1 por 1? É o tamanho da grade. Toda a tela inicial tem uma grade. No meu caso, olha só, a minha grade está configurada para 4 por 6. O que significa isso? São 4 colunas por 6 linhas. Se eu segurar sobre esse widget que ainda está vazio, olha só, ele está 1 por 1, certo? 1, 2, 3, 4, ou seja, agora ele está 4 por 1. Se eu arrastar para baixo, ele está agora, ó, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a minha tela toda é uma grade de 4 por 6. Só que eu não quero colocar um widget desse tamanho, certo? Quero colocar um pouquinho menor, então vou colocar 4 por... Vamos colocar 4 por 3, certo? Criei nesse momento a minha área vazia. O que eu preciso fazer agora? Clicar sobre ele. E agora, quando eu clico, ele abre o nosso KWGT. E agora, olha só a parte importante. Vamos clicar em pacotes instalados. A gente instalou o material componente, certo? Aqui eu tenho outros pacotes instalados, não vão aparecer no seu. Depois vocês podem instalar, só que alguns desses aqui são pagos, tá? Então, nesse vídeo, eu estou mostrando somente os pacotes grátis. Então, vamos clicar aqui em material componentes. E olha só, os nossos widgets aqui, que são criados pelo material componentes. Vamos então, por exemplo, colocar esse widget. Vou clicar sobre ele. No meu caso, ele ficou preto porque o meu tema padrão do celular está preto, então ele já se autoajusta. Agora é só clicar aqui no ícone de salvar, no disquetezinho, né? Muita gente nem sabe o que é esse ícone de disquete. Voltar lá e olha lá, o nosso widget criado. Vamos criar o segundo, que é aquele que vocês pediram. Mesma coisa. Vou aqui o movimento de pinça, widgets, vou colocar o 1 por 1, tá? Porque não os outros? Porque senão ele acaba criando uma outra tela. E como eu vou customizar o tamanho, não tem essa necessidade. Então, novamente, selecionar aqui o 1 por 1, adicionei, e agora vai ficar aqui, ó, 4 por 3 também. Então, vou ter dois widgets 4 por 3, formando aqui então minha grade 4 por 6. Tá vazio? Agora basta clicar sobre ele novamente. Vou nos meus pacotes instalados, material componentes, e agora sim seleciono esse carinha aqui. Olha só, já ajustou para o meu tema preto. Mesma coisa, clico no disquetezinho de salvar e olha só, automaticamente ele já está lá. Se não se ajustar do jeito que você quer, dá para mudar isso aqui, tá? A primeira coisa que você pode tentar fazer é tentar fazer um autoajuste assim, ó. Nem sempre ele vai ficar perfeito, tá? Então, ó, às vezes ele não fica do jeito que você quer, até mesmo porque você pode customizar esse escalonamento, que é o que a gente vai fazer agora. Então, ó, olha só como que ele vai mudando, certo? Então, como que a gente muda isso? Lembre-se que o app chama-se Custom Widget Maker, ou seja, de customização. Vamos entrar nele agora? Então, eu vou entrar aqui no nosso cara que a gente estava editando. Repara, pessoal, agora o funcionamento dele. Aqui eu tenho uma pastinha que, quando eu clico aqui embaixo, olha só, vai abrindo outras pastas. É como se fosse camadas, layers, certo? E aí, em cada grupo que eu clico aqui, repara que ele vai mudar justamente, olha só, a seleção, que é justamente onde eu estou selecionando. Ele vai abrindo, olha só.
E aqui eu tenho todo o caminho, como se fosse em pastas mesmo. Olha, esse é o caminho inicial. E aqui do lado eu tenho abas que eu consigo customizar. Repara que nesse caso que eu estou selecionando a camada principal, ela está com uma escala de 100, só que o criador colocou aqui, o criador do componentes, criou aqui um cadeado que eu não consigo editar, certo? Então eu não consigo mexer. Só que quando eu entro nela, então vamos entrar aqui ó, nos itens, entro nessa pilha, vai abrir outras 3 pilhas, e aí sim, aqui em camada, eu tenho a escala onde eu posso alterar. Então olha só, eu vou aumentando aqui a escala para deixar justamente mais ajustada ao tamanho da minha tela inicial. Ajustei, novamente, clico em salvar e olha lá, já vai se autoajustar. Legal, né? Outra dúvida, agora eu quero customizar o meu widget. Eu não quero, por exemplo, ter aqui o pronto mail, o câmera. Então agora a gente vai para o terceiro passo. Terceiro passo, nós vamos voltar lá para o nosso KWGT. Como eu falei, tudo que você seleciona são em camadas. Então vamos voltar aqui para a nossa camada inicial. Repara que quando eu clico em grupo de pilha, ele coloca essa bordinha azul em volta para dizer o que significa, né, a minha seleção. Eu vou, por exemplo, mudar o pronto mail. Eu não vou mudar de todos porque é o mesmo processo repetitivo, tá? Então, se eu quero selecionar o pronto mail, vamos ver em qual pilha ele se encontra. Eu vou selecionar a segunda pilha e olha só, ele já selecionou. Se não fosse essa pilha, ó, é só voltar e aí seleciona outra pilha. Essa é a primeira pilha. Então, como eu já sabia que está em ordem, eu clico aqui na segunda pilha. Selecionei, olha só, essa pilha é referente a esses 2 botões. E abre mais 2 pastinhas. E eu sei que, nesse caso, é a segunda pastinha, olha só. Ele faz a borda em volta. Eu já sei que, então, que agora eu abri a seleção do pronto mail. E aqui eu tenho outras camadas. O que eu quero mudar? Eu quero mudar primeiro o label, ou seja, o nome pronto mail. Então, eu sei que está em label. E olha lá, pronto mail. Não quero que seja pronto mail. Eu quero colocar aqui, por exemplo, o atalho para o WhatsApp. Então, eu vou colocar aqui, ó, WhatsApp. Maravilha, dou um OK. Certo? Vamos ver se mudou lá? Dei um salvar. Já mudou. Maravilha. Vamos voltar lá, vamos continuar. Quero mudar o ícone também. Então, vamos voltar uma camadinha, porque eu estou no label. Agora eu vou mudar para o symbol. No symbol, olha só, ele está utilizando um font icon com o nome Email Open. Se eu clicar sobre ele, olha só, eu consigo editar. Como é uma fonte que já aceita os nomes dos aplicativos, eu só preciso escrever o WhatsApp. Se fosse navegador, era só escrever browser. E aí você coloca, por exemplo, o Spotify, pode colocar o próprio nome que vai funcionar. Se você está duvidando, olha só, vou dar o salvar, vou voltar e olha lá, com o ícone já do WhatsApp. Ah, não gostei? Vamos mudar a cor então. Eu já não estou selecionado a parte que é justamente do ícone, então, que é o símbolo. Olha só, então vamos colocar aqui, já que é o WhatsApp, vamos colocar aqui um verdinho, por exemplo. Olha só, vamos colocar esse aqui, ó. Pronto, vou aplicar. E olha só, já mudou. Já ficou até mais visível o nosso ícone do WhatsApp. Muito legal, né? Só que calma lá, se eu clicar no WhatsApp, ele ainda não está levando para o WhatsApp. Lembra que ele estava levando até para um aplicativo que eu nem tenho instalado aqui? Agora eu preciso direcioná-lo para o WhatsApp. Então vou voltar no nosso Custom Widget Maker. Vamos voltar lá numa camadinha aqui. Lembra que eu estou selecionado já o WhatsApp. Repara que eu tenho uma abinha aqui chamada Toque. Já está até programado, ó, abrir app, para abrir essa aplicação Pronto Mail, que eu nem conheço, mas eu vou clicar sobre ela, olha só, ele vai abrir uma lista de aplicativos que eu tenho no meu celular, por isso que está carregando aqui, vou selecioná-lo, pronto, não esquece de clicar aqui no salvar, e olha só, então, o que vai acontecer se eu clicar no WhatsApp? Já vai abrir, muito legal. E o detalhe é que, além de bonita, ela vai ficando funcional. No meu caso, não sei se alguém reparou, eu coloco até mesmo um contador de mensagens de WhatsApp para eu funcionar como uma notificação. Isso eu vou mostrar num segundo passo, não é muita informação para um único vídeo, então já se inscreve, tá? E como vocês viram, nós utilizamos o KWGT na sua versão grátis e também a gente utilizou um componente grátis. Se você quiser utilizar algum componente pago, você automaticamente precisa também ter o KWGT pago. É bem isso mesmo, para ter um componente pago precisa ter o KWGT pago, mas aqui como vocês viram, a gente não precisou pagar nada, utilizamos um componente grátis, que aí ele funciona no KWGT na versão grátis. E um detalhe é que tudo que a gente fez foi utilizando a interface nativa da Samsung sem recorrer a launchers. Bacana, né? Então se você gostou desse vídeo, carimba esse like. Se você quer que isso vire uma playlist, divulga para todo mundo, comenta aqui nos comentários, que aí a gente vai se aprofundar ainda mais no mundo do KWGT, beleza? Então eu vou ficando por aqui, desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!